Eu tenho visto uma resistência, né, durante o processo do tratamento da intercorrência. É mais ou menos assim, a gente faz um número maior de sessões, o paciente sente um pouco mais de dor na hora do tratamento e eu não estou conseguindo surtir tanto resultado no tratamento da intercorrência com essas intercorrências com esse tipo de laser. E aí eu gostaria que você me explicasse essa grande diferença que a gente tem percebido na prática clínica. Antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Essas intercorrências que você tem recebido são do 1470? Sim, são de laser de 1470. Isso. Dos lasers Regeneras, de todos os tratamentos, a gente não teve nenhum paciente com fibrose, mesmo na lipoaspirativa. Vou te contar por quê. O Regenera, como eu disse, ele vai então ali estimular a hipoderme sem fazer esse processo de release para que eu tenha uma cicatriz local. Então, quando a gente usa o modo lift, é impossível eu fazer uma fibrose. Já o 1470, 980, ele vai fazer essa lipólise e toda essa destruição dessa camada tem um efeito de contração ali imediato, mas a longo prazo estimula um colágeno ruim que vai fazer a fibrose. E essa fibrose, ela vem de todas as camadas, ela vem de lá da musculatura até a parte mais superficial. Por isso a dificuldade, e às vezes a fibrose, sem fazer a lipo, fazendo no modo, né, que eles chamam de lift também, que seria para estimular o colágeno facial. Então, por destruir toda a camada, por ele ter ação em todas as camadas por conta da água, por ele não ter um alvo específico, a fibrose ela é mais profunda, ela é mais conectada, ela é mais densa. Então, você vai ter esse resultado e, na verdade, essa dificuldade de tratar esse paciente. E quando a gente fala do modo lipo, que tem sido feito, o método Regenera, ele, além de emulsificar a gordura e a gente conseguir fazer essa extração pela mudança de estado da gordura, tem uma solução que ela é patenteada pela DMC, que ela é chamada de LipoCare. Essa substância a gente coloca no pós-procedimento dentro da pele do paciente, ali na região subdérmica. E ela faz uma proteção da camada para que a derme ela não colhe ali no SMAS. Então evita também a formação de fibroses. Até por isso que eu te perguntei se tinha sido com algum caso do Regenera, porque a gente não tem nenhum relato em todos os procedimentos, em todos os 70 aparelhos já vendidos hoje no Brasil, tá? E justamente por ser uma fibrose mais densa, por envolver todas as camadas e às vezes ultrapassar a musculatura, porque pode ocorrer justamente por conta desse plano de aplicação, você vai ter mais dificuldade em tratar esse paciente. E é um paciente que vai sentir dor porque vai ter nervos envolvidos, vai ter aleação nesse local também, tá? Mais alguma pergunta? Você vai deixar a pergunta? Então, na verdade, essa pergunta é de um aluno que me mandou. Ele quer saber se nos seus procedimentos, nos seus protocolos clínicos, você associa o Regenera com outra forma ou o Eros Raifu nos procedimentos. Eu não faço imediatamente, porque eu preciso mostrar para o meu paciente que aquele procedimento teve um resultado, e ele tem resultado. Eu mostrei aqui para vocês. Inclusive, são resultados até semelhantes ao ultrassom microfocado, mas que a gente tem uma redensificação em vez de só ali termocoagulação, que é o que o ultrassom microfocado faz. Então, eu prefiro redensificar, reposicionar esse tecido. Eu já fiz em associação com os meus pacientes, mas em momentos distintos. Eu prefiro esperar ali ele ter um resultado de pelo menos de 60, 90 dias para depois poder associar outras técnicas. A gente sabe que nenhum procedimento ele é milagroso, ainda mais para os nossos pacientes que chegam ali já envelhecidos, que eles não estão fazendo prevenção. A maioria dos nossos pacientes eles já chegam no estado avançado de envelhecimento. Então, nenhum paciente a gente pode oferecer como definitivo, como cura. Às vezes nem cirurgia plástica é definitiva para o nosso paciente. Então, é sempre associação de técnicas. Eu gosto de associar, eu adoro ultrassom microfocado, eu adoro ultraform, eu uso o Eros também, uso o Ultramed. Então, eu acho que dá pra gente associar, mas a gente pode, às vezes, oferecer para o nosso paciente, porque também, às vezes, ele não tem uma questão financeira tão alta, ele não tem um recurso tão alto. Então, a gente oferece para ele um resultado dando segurança. Eu utilizo o laser Regenera em um primeiro momento, reavalio esse paciente. Depois ele vai precisar ali de um preenchimento, de um bioestimulador de colágeno, de um bioestimulador que não seja injetável, como uma tecnologia de ultrassom microfocado. Então, a gente pode associar depois desse procedimento. Mas eu prefiro realizar ele primeiro, tratar de baixo para cima, para depois a gente vir com as outras tecnologias, seja laser fracionado, laser não ablativo, para a gente poder tratar esse paciente como um todo.
A outra pergunta de um aluno foi em relação do pós-procedimento imediato. Que eles relataram, né, que normalmente no outro aparelho é indicado, né, o taping, massagens, né, as massagens são periódicas, diárias, uma média de 30 a 40 sessões, principalmente quando é um tratamento corporal. E aí me perguntaram se tem essa diferença, né, entre um e outro no pós-imediato. No lift, a gente não recomenda fazer, não é necessário fazer a fisioterapia. Esse paciente pode fazer, lógico, pode fazer drenagem, pode fazer à vontade, mas não é necessário. Agora, quando a gente trata do modo lipo, a gente recomenda, pelo protocolo do Regenera, 5 sessões. Mas todos esses pacientes que foram submetidos à lipo de papada não precisam de fazer as 5 sessões. Com 3 sessões a gente já acaba dando alta para ele. Porque é muito tranquilo, gente, com 5 dias não parece que esse paciente fez uma lipo. A gente coloca o taping ali para ele ficar com 15 dias. A gente mesmo faz a retirada no consultório, lógico que com o auxílio de uma fisioterapeuta, porque a gente tem que ter uma equipe multi, essa parte não sou eu quem faço. Mas é muito diferente quando a gente compara, mesmo com outros lasers ou só com a lipomecânica. Então, o pós-operatório da papada tem que ser feito ali a drenagem, a colocação do tape. Já o modo lift, ele não é necessário, mas a gente pode fazer o acompanhamento desse paciente. Muito diferente, né? 30 sessões. A outra